hoje nós vamos falar aqui, né, dos últimos passos de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa semana maior a qual nós estamos vivendo. Os nossos convidados aqui já estão aqui com a gente. Bom dia, Cris. Bom dia, Fernando. Sejam bem-vindos, viu? Bom dia. Obrigado, é uma alegria muito grande poder partilhar, né, dessa experiência dos últimos dias de Jesus, que nos enriquece muito, né, porque os lugares santos nos dão essa graça e essa oportunidade de poder vivenciar aquilo que Jesus viveu no seu, né, que a gente está vivendo agora nessa Semana Santa, a gente poder vivenciar junto com Jesus ali naqueles lugares. Então, é uma graça muito grande. Você morou há quanto tempo em Israel? 7 anos que eu morei na Terra Santa, né, com essa experiência de estar lá com os peregrinos, né, com os grupos que vão visitar os lugares santos. A gente ajudava ali, né, esses peregrinos e foram... Ou seja, 7 anos você fez esse percurso. 7 anos diretamente, né? Quase toda semana a gente fazia o mesmo percurso. Várias Semanas Santas também que eu tive a oportunidade de viver lá. Para mim foi uma graça muito grande de poder estar no Domingo de Ramos, de poder viver ali no sepulcro, a Páscoa, né? A ressurreição de Jesus. Foram um momento muito importante que me deram assim uma base muito grande até na minha evangelização. Né? A gente muda quando a gente está na Terra Santa, a Bíblia, a gente diz que a gente anda sobre a Bíblia, né? Então assim, você quando lê a Bíblia, você quando faz seu estudo bíblico, é totalmente diferente daquilo que a gente antes sabia. Então realmente é uma experiência muito gratificante. Você mora lá também, né, Cris? Moro. Faz essa experiência. Estou morando em Israel. Morei já, né? A gente chegou a morar no mesmo tempo, um período juntos na missão. E agora estou de volta de novo à Terra Santa há 10 meses. Vim para o Brasil só por causa de questão de saúde, mas já estou voltando para lá. A gente não quer sofrer. É difícil para a gente encarar a dor, enfim, mas dá necessidade também para que nos tornamos pessoas melhores, não é? É verdade disso. E acredito que a gente entende, como o Fernando falou, na Terra Santa você faz uma experiência tão profunda com esse Cristo crucificado, mas ressuscitado, mas a partir de um contexto. É importante a gente entender o contexto que se passa tudo isso, né? Porque a gente vem, o povo de Israel, se a gente for andando a gente for caminhando, né? O Rodrigo antes estava conversando conosco aqui que caminhar na Terra Santa é caminhar pela Bíblia. Você caminha Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento. Então a gente faz uma experiência muito forte com a palavra de Deus. Então se a gente for fazer um caminho de Antigo Testamento, a gente vai vendo que o povo de Deus tem primeiro a sua terra, tem a promessa, depois não tem mais. Esse povo vira peregrino, vira escravo. Esse povo tem que voltar para Israel. No tempo de Jesus, esse povo já está em Israel. Mas lembrando que no Antigo Testamento tinha toda uma profecia. Né? O servo sofredor, ele vai descrevendo o Messias. Né? Quando nós olhamos para Cristo, tem um rabino que ele diz que, é interessante ele dizer isso, um rabino judeu, dizendo que olhando para Cristo, não tem como não identificá-lo como servo sofredor, porque Isaías desenvolve toda a característica, ele escreve. A profecia ela está ali e se cumpre em Cristo. Mas aí, na época de Cristo, o povo está na sua terra, o povo está de volta na sua pátria, mas um povo corrompido, principalmente as autoridades religiosas. Se nós olharmos João Batista vai viver no deserto. Por que João Batista vai viver no deserto? Porque no templo, as ofertas, a forma de viver, ela já estava muito voltada para a política. Já não era mais algo religioso. A religiosidade ela foi sendo esquecida no lugar onde habita Deus, né, Fernando? O templo era o lugar da presença de Deus. E ali toda uma corrupção, né? À toa que Jesus vai lá e expulsa os vendilhões dos templos. Mas não só os vendilhões, sacerdotes, os escribas, homens religiosos que para a gente talvez seja difícil entender com a nossa cabeça de hoje. Mas se nós olharmos para os nossos padres, para os nossos bispos e tentar entender como funcionava naquele tempo a questão religiosa dentro da realidade judaica. E existe um grupo que não quer mais compactuar com isso e sai de Jerusalém e vai viver em Qumran, que são os essênios. João Batista é muito parecido com os essênios, ele também não quer mais compactuar daquela vida do templo, não no sentido do lugar sagrado, mas do pecado, da corrupção. Jesus está ali, é nesse tempo que Jesus está. Então, Jesus ele é acusado, primeiro, porque ele quebra todas as regras religiosas. Jesus vem mostrar um lado de um pai misericordioso, de um Deus que vem ao homem. Só que você pode dizer assim, mas não está na profecia, as profecias do Antigo Testamento não desenvolvem tudo isso. Era para eles verem, mas o pecado nos cega, a corrupção não nos faz ver.
Porque era muito claro, se nós pegarmos Isaías 53, olharmos para Jesus... A descrição era perfeita. Está ali na pessoa de Cristo, mas o pecado e a corrupção não nos faz ver. E foi o que aconteceu naquele tempo. Então eles acusaram Jesus, primeiro por motivos políticos, que foi o mais forte, mas era início de Shabat, né, Fernando? Sim. No Shabat, hoje, eles não apertam o botão da garagem, porque não pode. Shabat que é o sábado. Que é o sábado O elevador é todo programado para não se pode apertar. Para de andar, eles não possam fazer nada. Eles não podem. Hoje, naquele tempo, era muito mais. Uma das coisas também que se fala, que até o porquê que Jesus fez a última ceia no cenáculo, no Monte Sião, né, e não em Betânia, como costume, Jesus quando vinha da Galileia para a Judéia, ele sempre ficava na casa de Lázaro, né, de Marta e Maria, em Betânia. Então, era muito mais, digamos assim, lógico ele fazer a última ceia na casa deles. E até mais prudente. Né? Exato, até mais prudente também, né? Mas como as leis sabáticas não permitiam o espaço, né? Então ele a serem dados. Por isso que foi arrumado ali aquela sala, aquele lugar que hoje a gente conhece como cenáculo, né? E Jesus ali celebra a ceia com seus discípulos, a última ceia com seus discípulos. É interessante a gente ver isso, porque assim, até então as pessoas estavam à procura do Messias, de um líder que viesse libertá-lo, né, de novo dessa escravidão dos romanos, que tanto prejudicava, digamos assim, o povo judeu. E Jesus se encaixava perfeitamente para alguns, mas para outros, até como o Cristo está falando, problemas políticos. Era ameaça. Era ameaça. Né? Então, vamos acusar de quê? Vamos fazer o quê com esse rabi, né, que a gente conhece, o mestre que vinha da Galileia? E detalhe que judeu não chamava Deus de pai, né? Porque Deus é o Senhor, né? Yahvé é o Senhor, é o Criador. De repente vem Cristo e fala Deus Pai. Mas Deus Pai não no sentido de pai líder, pai à frente, pai próximo, pai amoroso. Então isso quebra todas Filiação, né? as ideias judaicas. Jesus ele vai quebrando as ideias. Então, primeiro, a acusação do sumo sacerdote. Tu és o filho de Deus? Mas eles não podiam matar Jesus porque era Shabat. E não podiam mandar acusar de morte nem matar, porque era Shabat. Então eles fazem toda uma armação para ir a Pôncio Pilatos, para ir ao governo romano, que naquele tempo era quem liderava e oprimia o povo. E ali eles fazem uma segunda acusação a Jesus. Ele quer ser rei, quer estar no lugar de César. Uma coisa interessante a gente aprende indo à Terra Santa também, existia uma grande construção na Terra Santa que chamava muita atenção, que era chamada de Torre Antônia, que fica ali onde era o pretório, né, onde Jesus foi julgado, condenado. Inclusive, você tem lugares onde você conhece, chamado litróstrotos, que você conhece marcas da época ainda de Jesus. Muito provável que Jesus tenha ficado ali. E a Torre Antônia era exatamente fazer isso que Cristo fala, né, para nós. Ela defendia os soldados, ele ficava lá em cima, olhando, porque, claro, a cidade era toda com muralhas, né? E além de defender dos inimigos, eles também tinham uma visão do Monte Moriá, onde era o templo. E como Páscoa era exatamente uma das festas do judaísmo, onde todos os judeus e povos de toda aquela região iam para Jerusalém, então começava a ter muita gente. E daí se aglomerava aquelas pessoas e todos os soldados ficavam com medo, porque não podia pegar Jesus, porque com medo que a população, né, se revoltasse contra eles. Então, isso gerou também esse medo que os soldados tinham de poder matar Jesus. Não podemos matar. Por enquanto, não podemos. Até que, então, chega tudo ao passo que a gente conhece, né, da crucifixão de Jesus. Hoje, vocês que moram lá, que morou lá, qual é a experiência pessoal que vocês fazem dessa experiência de estar ali onde Jesus, né, trilhou os seus últimos dias, né, os seus últimos passos? Então, uma das grandes graças, como falei, foi ter participado dessa Semana Maior na Terra Santa, né? E um dia a gente estava até participando, começa com o Domingo de Ramos, que lá é muito festivo, né? Vai de Betânia até Betfagé, sai descendo o Monte das Oliveiras até chegar ali em Jerusalém. E a gente estava um dia até comentando entre nós lá, que morávamos lá, esse mesmo povo que acolhia Jesus ali, que chamava ele de Salvador, né? Hosana, o Rei, aquele que vem, foi em poucos dias aquele que também crucificou, né? Que condenava, que estava condenando Jesus. E quando às vezes eu ia ali naquele Santo Sepulcro, no Calvário, rezar, eu ficava imaginando, meu Deus,
Mas toda a história da salvação começou aqui. Se diz até que a Terra Santa é o quinto evangelho, né? E eu ficava pensando na minha história, né, de salvação, como Deus me resgatou. E eu fiquei pensando, Deus me trouxe até aqui a Terra Santa para viver, para vivenciar esses momentos dos últimos passos de Jesus, mas para poder sentir esse poder, essa força que Deus emanou, porque a cruz, ela acabou ali. A vitória de Jesus, a cruz é vitoriosa, né? Jesus ressuscitou. A gente até fala, né? O sepulcro está vazio. Então, eu pude experimentar essa graça de ver que ali dentro, realmente, o sepulcro está vazio. Que Jesus está ressuscitado. Então, para mim, essa experiência com esse Jesus que sofreu, que passou por todas aquelas dores, que imagino que foi realmente muito sofrimento. A gente vê até o filme, né? A Paixão de Cristo, como difícil é ver tudo. Mas a gente foi muito maior do que tudo aquilo. Né? O sofrimento de Jesus realmente foi muito grande. E estando ali rezando, a gente foi à missa às 6 horas da manhã no sepulcro, né? O padre Carlos, que morava lá com a gente, celebrando ali para a gente, e ele falava disso, né? Que a gente possa ser testemunho dessa ressurreição de Jesus. A todas as pessoas que a gente encontrar, a gente dizer, vale a pena ser de Cristo. O sepulcro está vazio, né? Porque a gente vai lá e vê que está vazio. A gente comprovou, né, que realmente o sepulcro está vazio, então é missão nossa também levar para todos aqueles que a gente encontrar essa certeza. Jesus está vivo e Ele quer morar no seu coração. Então essa mensagem, né, nessa Páscoa é deixar que Jesus realmente entre no nosso coração. Que Ele seja um Deus presente, como Ele é, né? E que a gente possa experimentar essa força da ressurreição. Ano passado, disse, estando lá, né, a Canção Nova ela tem como missão comunicar os lugares santos. Nós estamos lá para isso. Tem pessoas que nunca vão à Terra Santa. Nós temos como missão, como diz o nosso pai fundador, Monsenhor Jonas, de então trazer a Terra Santa para a casa das pessoas. Então, o meio trabalho, a providência de Deus não se esgota. A gente trabalhando, eu, a Célia, o Adilson, o Cristiano. Aí, de repente, nós acabamos toda a gravação. A edição a gente fez um pouco mais tarde, porque a gente tem a graça do fuso horário, de estar um pouco mais à frente. O Calvário era a Sexta-feira Santa, a celebração de Sexta-feira Santa. O Calvário esvaziou de repente. Eu olhei para a Célia me olhou. Ah, somos só nós duas, Célia, agora, no Calvário. Que normalmente é lotado, Lotado. Né? Nós ficamos 3 horas de joelho em adoração, na pedra onde foi colocada a cruz de Cristo. É uma história apaixonante, né, gente? Afinal, é a história da nossa salvação. Obrigada a vocês por partilhar conosco dessa experiência linda que vocês fizeram, viu? E aqui, fazem, né? Deus rapidinho, só quero deixar assim no finalzinho algo que os judeus perguntam no dia de Páscoa para os seus filhos e que eu acredito que nós podemos perguntar em casa. O que esta noite tem diferente de todas as outras? Nós já somos livres da escravidão, do pecado. Então é uma noite diferente, que a noite de Páscoa seja essa noite diferente de todas as outras. Nós não podemos viver a Semana Santa como qualquer outro dia, é a semana maior.